Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto delicioso que é a moda e conversa demais com o Rio de Janeiro, com o design que o Rio de Janeiro, por natureza, já traz para a gente. Temos aqui Isabela Keiko, a representante da Tranói de Paris, no Brasil, a Alessa, estilista e designer, e Antônio Berenguer, da Firjan, que ajuda a ser uma locomotiva nesse segmento da moda no Brasil, e no Brasil através do Rio de Janeiro, né, Antônio? Então vem com a gente que vai ser bem bacana. Então, eu vou começar agora com a Isabela, que está falando conosco, está online aqui conosco. E, Isabela, conta um pouquinho do que é a Tranói. Primeiramente, bom dia, quero agradecer o convite de vocês. A Tranói é um salão internacional de designs que recebe compradores do mundo inteiro. Tem 4 edições em Paris e uma edição em Tóquio. É o único evento parceiro oficial da Federação Francesa de Alta Costura, que é organizadora da Paris Fashion Week. Nós temos, então, 2 edições voltadas às coleções de primavera-verão, feminina e masculina. E as femininas acontecem durante a Paris Fashion Week e a masculina masculina e no-gender também. E também um preview de estação que acontece junto com a alta costura. A nossa edição em Tóquio vai ser realizada no começo de setembro deste ano, e nós somos parceiros oficiais da Japan Fashion Week, organizadora da Semana de Moda no Japão. Legal, legal, Isabela. Então, a Tranói é uma janela importante para esse segmento da moda, né? Alessa, fala um pouquinho para a gente. Olha, eu tô adorando estar aqui, né, com vocês 4. São pessoas que são super parceiras, né? Eu lembro da minha história, quando eu vejo Antônio, né, a Firjan, que foi um dos primeiros patrocinadores da minha vida. A Isabela, que participou também, quando a minha marca, que tem 20 anos, começou. Eu fui exportar, né, na Inglaterra, no Brasil Fashion Now, na Selfridges, fiz vitrines. E eu sou apaixonada pela Tranói, assim, fiz feiras pelo mundo todo. E realmente Paris, a Semana de Moda de Paris é muito incrível para fazer negócio. Na última edição, inclusive, que a gente foi, a Isabela fez parte do nosso projeto, que foi música e moda. Então, eu lancei minha coleção em Paris cantando no Palais de la Bourse durante a Semana de Moda na Tranói. É uma feira muito autoral, muito de vanguarda e é uma equipe maravilhosa. Que bacana, Alessa. Antônio Berenguer, fala um pouquinho para a gente como que a indústria sofreu uma transformação bastante importante nas últimas décadas. É verdade. Eu trabalhei a minha vida, sou engenheiro de formação, especializado em têxtil no Japão, e depois trabalhei a minha vida inteira no setor têxtil. A indústria mudou muito nesses anos, fruto de uma postura mais brasileira em relação à competitividade do que outra coisa qualquer. Na realidade, nós vimos desse período todo, dos últimos anos, dos últimos, sei lá, décadas, o crescimento das exportações por parte da Ásia. Isso afetou a indústria. O Brasil não escolheu um modelo exportador, que é muito importante para desenvolver. E as indústrias do Brasil passaram a ficar expostas, não porque não possam competir, porque não há isonomia. Vou dar um exemplo imediato. Nós estamos combatendo as importações de $50 tax-free. O Brasil hoje recebe um volume absurdo de encomendas que não pagam imposto. Dos $50 são R$250. R$250, você não pode, ninguém pode vender R$250 no Brasil sem pagar imposto. E isso vira um número gigante, né? Porque é muito fácil falar dos R$250. O difícil é você falar
1000 vezes, 10 mil vezes, 1 milhão de vezes esses R$250. É isso. Então, a indústria... Esse é um pequeno exemplo de uma história longa. Então, a verdade é que, se nós formos falar disso, o caminho é muito complicado. Mas nós ouvimos e vimos uma desindustrialização muito grande no Brasil, principalmente na área têxtil pesada. Mas ainda somos a 5ª economia têxtil do mundo. E nós precisamos preservar isto. Nós temos uma importância no mundo ainda muito grande. E por quê? Porque nós temos todos os elos da cadeia no Brasil. Diferente da Europa, diferente de vários países desenvolvidos do mundo, nós temos da fibra até a passarela. Exatamente. Então, nós temos toda a cadeia no Brasil. E preservá-la é importante. E nós estamos setorializando, falando do Rio, mais importante ainda porque o Rio é uma janela importante do Brasil. Assim como a Tranóia é uma janela importante para você ver o que está sendo feito e apresentado no mundo. Eu sou fã de feiras, porque a feira é uma vitrine que você coloca onde o povo especializado está passando. É diferente da sua vitrine, da sua loja na rua. E a feira, eu sempre fui fã de feira. E a realidade é que os formatos foram mudando, das feiras tradicionais antigas, mas foram ganhando uma expertise, uma especialização maior, mas ainda tem essa importância de ter uma característica de mostrar para o público exclusivo. E o Rio tem essa identidade de janela, como a Tranóia tem para o setor da moda. Sim, sim. Eu vejo muito a integração e um alinhamento quando existe uma feira, né? Todo mundo foca para chegar lá na feira e esse alinhamento é fundamental para um segmento da economia. Como é que integra, de repente, as comunidades? Como é que integra a população de uma forma mais ampla? Como... Eu vejo às vezes, e eu sou da engenharia, né? Então, como é que você integra, trazendo para a sociedade, Alessa, essa moda? A gente às vezes vê os desfiles e fala, nossa, que coisa bacana, mas não é para usar no dia a dia. Como que existe essa integração dessa moda mais refinada no dia a dia? Ricardo, a minha marca fez 20 anos, né? E eu comecei a marca fazendo peças com muito humor, porque eu sou publicitária, sou designer, que eram calcinhas divertidas. Essas calcinhas eram com Santo Antônio para casar, Santo Expedito para causa urgente, calcinha escrita obrigada pela preferência, calcinha de Perfex da Amélia. E foi com esse teor de criatividade, né, numa parte íntima, né, do vestuário, que eu fui parar no Jô Soares. E do Jô Soares eu fui para o mundo, porque ele passava no mundo inteiro, né, internacional. Essa história me levou rapidamente para as passarelas, para a exportação, né, a criatividade carioca, o humor, o profissionalismo. Eu aprendi a exportar com os pedidos internacionais, porque eu não tinha feito ainda exportação. A Isabela lembra disso tudo. E a minha marca começou o faturamento maior era exportação. Então, eu aprendi a qualidade do produto exportando, né? Dentro dessa cadeia produtiva da moda, né, a Firjan me patrocinando, eu entrei na moda assim, fui abraçada pela moda, né? Teve um período que eu trabalhava como diretora criativa na agência e desfilando no Fashion Rio. Imagina a loucura, né? E a cadeia produtiva sempre teve uma capacitação social muito grande, né? Como hoje ainda eu faço na minha marca. Minha marca autoral. São peças únicas, que muitas vezes eu faço para uma passarela com um crochê que demorou 3 meses para fazer um desenho de pavão, todo de crochê no vestido, mas que depois eu preciso fazer esse vestido 30 vezes, 50 vezes ou até 1.500 vezes numa camiseta, que é a peça mais comercial da coleção. Isso aconteceu assim muito. Então, assim, eu ia para a Tranóia, levava esse vestido, um vestido que demora 3 meses para fazer, um cinto de tear de miçangas com mais de 3.000 miçangas, fazendo a mesma imagem de um bordado, de uma estampa. E eu tinha encomenda, pedindo encomenda. Não eram peças baratas, né? Mas são as peças que
certas multimarcas internacionais, como a Selfridges, a Colette, Harvey Nichols, Bloomingdale's, as lojas chiquérrimas que eu vendi em Dubai, White Room no Japão, né? Cada vez que eu vendia Firjan, uau, Alessa, tipo assim, parecia gol. Alessa tá na Colette. Mas é um gol de todos nós, né? né? É um gol, Claro que é gol. É uma cadeia produtiva, eu fico até arrepiada, porque é um gol muito, muito, assim, coletivo, né? Então, essa cadeia produtiva envolvia capacitação antes do desfile. O que a Firjan fazia? Alessa, o desfile vai ser em maio. Em janeiro, a gente começava a juntar em comunidades, em polos de moda, todas as técnicas e todas as matérias-primas que a gente tinha no Rio de Janeiro e fazia a coleção. Depois, essa coleção tinha muito mais facilidade de ser replicada, né? Só que, às vezes, eu ia para a Tranói e vendia para uma United Arrows, que tem uma cadeia enorme no Japão, ou uma cadeia enorme lá em Nascente, na Itália, de 150 lojas. E aí, cada loja queria ter 100 daquelas camisetas. E aí, quando eu vi, o pedido virava gigante. Monstruoso. E a gente adorava, né, esse gigante monstruoso, porque capacitava mais ainda. Todo mundo que a Firjan já tinha me chamado para capacitar antes do desfile ia ampliando nas suas comunidades o poder de fazer o crochê. Então, aquela avó que fazia o crochê ensinava para a filha, que ensinava para a neta, e a gente foi replicando. Então, eu cheguei a fazer exportações com mão de obra muito artesanal aqui no Rio de Janeiro. Olha que bacana, sob encomenda. Integrando toda a sociedade, né? Toda a sociedade. A indústria, o Senai que nós temos, ele é multicapilar, né? Então ele chega às indústrias através dos polos onde ele capacita pessoas. Adoro os polos, adoro. Capacita pessoas, e os polos são importantes. Quando começou lá em Friburgo, né, eu comecei com as calcinhas. Então, assim, eu ia para Friburgo e conhecia aquelas fábricas maravilhosas e tinha a feira de lingerie. E aí eu era, assim, a musa palestrante da feira, porque, assim, era capa de jornal, capa de revista. Tanto que o pessoal na agência de propaganda falava assim, Alessa, você não pode sair da agência, porque você virou a garota propaganda aqui, da agência também. Porque, assim, a mídia... Eu estava conversando com o Antônio, absorve muito a moda. A moda é criação, é cultura, é arte, é desenvolvimento, é cadeia produtiva, é social. Então, a gente teve muita amplitude espontânea, né, em revistas, hoje Instagram, hoje é até mais fácil. É uma né? notícia fácil e interessante. Muito fácil. Interessante. Não foi à toa que eu virei conselheira de moda na prefeitura para criar uma nova semana de moda carioca que vai divulgar o Rio no universo, na nossa galáxia. Conta isso. Precisamos. Carlos Tufson montou esse conselho de moda na prefeitura com o Eduardo Paes. E a ideia do Eduardo Paes é assim, em vez de contratar internacionalmente uma assessoria incrível, é que a Semana de Moda aconteça e coloque o Rio de Janeiro numa situação que a gente sempre teve, que a gente precisa resgatar, de imagem de cidade eternamente maravilhosa, por favor. Né? Porque nós temos criativos, temos cidade, temos mão de obra, temos indústria, só precisa fomentar para crescer. Né? A gente precisa de novo crescer. Isso é muito, muito importante, você acabou de dizer. Nós tivemos, desde a época do Fashion Rio, aliás, antes mas depois o Fashion Rio teve uma projeção enorme. O Rio é essa janela. Quando se pensa lá fora do Brasil como moda ou como identidade, o Rio é a imagem que vem à cabeça. Quando se viaja com comprador internacional para comprar no Brasil, mesmo que não vá comprar de empresas do Rio, o comprador quer visitar o Rio. Então, a oportunidade de usar todo esse interesse, toda essa particularidade que o Rio tem, toda essa identidade que o Rio dispõe, é procurar fazer alguma coisa, como a Alessa acabou de dizer, para reavivar aquilo que nós, de certa forma, tivemos, adaptado naturalmente para os tempos atuais. Eu acho essa ideia campeã e muito boa. E com certeza teremos fantástico. Apoio disso, né? Sim, assim, o mais incrível é, né, que a gente reunindo pessoas, eu acho que tudo é sobre conexão, tudo é sobre encontro. Não é? Estamos aqui nós quatro com o poder da indústria, da criação, da área comercial internacional, você fazendo alinhavando, né, literalmente essa nossa costura aqui. Eu acho que é uma capacidade assim, de chegar no ponto final da venda, né?
Claro que uma venda que o cliente tem que ter segurança, principalmente na Tranói, são compradores internacionais incríveis. Eles são investidores maravilhosos, né? Na última edição, eu estava contando para uma russa. Ela falou, Alessa, eu falei, qual é o seu Instagram? Ela, vou te dar meu celular, porque assim, são 5 empresas muito grandes e realmente, pelo pedido dela, muito grandes. Eu nunca fiz um pedido tão grande na minha vida durante 20 anos de exportação como na Tranói na última edição. E você né? teve como atender? O máximo, é essa pergunta, né? O máximo da máxima é o seguinte: entregar com qualidade, no prazo, com confiabilidade, já com o lookbook para ela desenvolver a venda dela no país dela. Fácil. E não é fácil, mas eu sei. O que é lookbook? Eu sei fazer. Lookbook são fotos incríveis daquele produto, numa modelo, que ela possa rapidamente replicar no Instagram, na revista, lá na Rússia, né? Ótimo. Então, assim, o mais importante foi isso que o Antônio falou: é a entrega com a qualidade de tempo e de produção. Isso é impecável. O relacionamento também é muito grande. Então, assim, quando eu recebo na Tranói, que eu estou lá, eu vou lá, né, Isabela, sou eu que atendo os clientes, eu recebo o cliente, ele olha para mim, acho que teve uma vez que você estava lá em Paris, que eu fui fazer uma feira, a Isabela estava também. E o mais incrível é o seguinte: as pessoas liam lá em cima, né, os compradores de terno, que são cadeias incríveis e tal. Chegaram no stand, gostei muito, fez o pedido. Aí eu me apresentei, nice to meet you, I'm Alessa. Quando ele viu a marca em cima, assim, Alessa from Alessa, eu falei, sim. Ele falou, mas a Alessa é big no Brasil. Eu falei, nice to meet you again. Tipo assim, eu não posso representar minha marca, mesmo sendo ela big, né? Para mim a exportação é tão importante que eu não envio um representante para me representar. Sou eu mesmo. E aí, naquele momento, assim como a luz divina, chegou a equipe da Firjan, que estava lá com a gente, a equipe da BIT, da Apex, todos de terno. E aí eu apresentei, olha, esses são os meus patrocinadores que estão aqui, né? Porque eu sou big, né? Na verdade, não é questão de big, a imagem que ele tinha era big, né? Porque eu estava na Time Out, que eu tinha feito na Selfridges uma super vitrine, né? Tem uma mídia internacional muito grande a moda, a gente acessa a moda de forma internacional muito grande pela criatividade, pelo Rio de Janeiro, né? Então, o que mais importa é a confiabilidade daquele momento da venda, né? A Isabela também, ela sabe disso. Quando a gente atende no nosso stand, a gente tem que vender um produto virado avesso, mostrar a bainha. Olha essa bainha de lenço. Você não vê o avesso. Olha só, a frente e o avesso. E, assim, os clientes viram a sua peça do avesso. Então, essa cliente que foi, essa russa incrível, chiquérrima, ela estava, assim, vestida dos pés à cabeça Dior. Né? A minha assistente, que era uma marroquina que nasceu em Paris, que trabalhava na Chloé, falou, eu não reparo nessas coisas, né, de pessoas grifadas, Alessa, o tênis, o cinto, a bolsa, a calça, tudo Dior. E realmente, né, a Dior tem a Maison Dior, a Dior valoriza o autoral, tem, né, toda uma coisa incrível, assim. Agora ela está de Alessa. Agora ela está de Alessa, gente. Foi um pedido desafiador, porque era todo de cetim de seda pura, né? A gente falou da Werner, aqui no Rio de Janeiro, uma indústria, né, Antônio? Que é uma resistente, uma indústria bem particular, que é uma indústria situada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e que sobrevive a todas essas intempéries que a indústria passou, né, principalmente a indústria do estado do Rio, que dos estados do Brasil ele foi dos mais desprotegidos por um longo período, até que os incentivos, como hoje temos a lei da moda, pudessem chegar no Rio. Mas até então, os incentivos de outros estados passaram a ter um vigor muito mais importante e muitas indústrias se migraram, foram para esses outros estados e as do Rio ficaram. Aquelas que permaneceram no Rio foram se definhando, mas tem exemplos como a Werner, que é sui generis, é peculiar, ela é dedicada, ela é um nicho bastante fechado. Sim. E por isso ela consegue ter uma exclusividade, é fantástico. E o trabalho que eles fazem é muito bom. É um segmento maravilhoso, porque a seda pura, a gente muitas vezes acaba tendo que importar,
né, para produzir. Então, assim, eu fico muito feliz quando o meu produto pode ser made in Brasil em toda a cadeia produtiva e principalmente, como no desfile que eu fiz no Morro Pão de Açúcar, justamente por causa da exportação, que seja made in Rio. Tinha uma época que eu subia a Serra de Petrópolis e produzia toda a minha coleção lá. Desde a seda pura, da Werner, a estamparia, né? As malhas. Hoje não, eu preciso viajar o Brasil todo para fazer uma peça. Ele ainda é made in Brasil, mas eu torço para que seja made in Rio e estou aqui para isso, conselheira da moda, né, da prefeitura e fazendo meus projetos com lei de incentivo, né, Ricardo, que a gente conversou, que unam realmente a capacitação social, as cooperativas, a moda, para que tenha assim uma engrenagem funcionando bem e fomentada e que a gente consiga unir de novo o nosso Rio de Janeiro para ter assim a exportação e o atacado, né, que é a venda pelo Brasil, funcionando, que a indústria tenha realmente o vigor que a gente merece. Porque é tudo maravilhoso aqui. E você sabe uma coisa interessante, Alessa? A sociedade, ela cresce, a economia cresce em clusters. Um cluster cresce. Você falou de hoje ter que fazer essa peregrinação pelo Brasil, e o Brasil tem dimensão continental. Temos ainda muito pouca informação, É um dos objetivos do Centro de Negócios aqui, do nosso canal, do RJ+, é criar essa comunicação e a gente começar a conectar pontos. Então, se tem alguém lá no Mato Grosso produzindo, lá no Acre produzindo, lá no Amapá produzindo, vem para cá conversar com a Alessa, porque tem uma economia aqui importante e pode servir de alavanca para esse produto que não está nesse centro, nessa conurbação que é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, vocês podem usar para alavancar os seus produtos. Isabela, eu queria ouvir você sobre a visão do estrangeiro, né? Qual é a visão que eles têm do Brasil? Qual é a visão que eles têm do Rio de Janeiro? Por que comprar a Havaiana de Ipanema, que na verdade a Grandene não é de Ipanema, né? Mas ela está vendendo esse lifestyle. A Havaiana está vendendo o lifestyle da praia de Copacabana, no calçadão ali de Copacabana. Qual é esse lifestyle que eles buscam? Qual é o nosso diferencial Rio de Janeiro? Uma coisa é fato, assim, não tem como falar do Brasil e não apresentar o Rio de Janeiro para o estrangeiro. O estrangeiro, ele tem dentro do imaginário dele o lifestyle carioca. O Rio, ele é o cartão postal, isso é fato. Então, assim, o colorido, o feito à mão, muito do que a Alessa falou das técnicas que ela mesma utiliza, né, na marca dela, e enfim, assim, é muito rico. Então, assim, o estrangeiro, ele busca essa cor, né, o colorido brasileiro, o feito à mão, e é claro, quando o estrangeiro vem ao Brasil, por mais que ele passe por demais cidades do país, ele está no imaginário do estrangeiro, né? Então, isso é muito rico. E a Alessa, nesse trabalho que ela faz e que eu tenho o privilégio de acompanhar, ela integra tudo isso e, acima de tudo, né, ela acompanha a marca, como ela mesma colocou, e que é algo assim que eu aproveito aqui para dizer aos empresários, é muito importante fazer esse acompanhamento, né, como ela mesma mencionou, isso é muito rico. E vou além, essa experiência da marca, principalmente na fase inicial, ela é fundamental para você poder entender o que o comprador estrangeiro busca, né? O que ele almeja quando ele pensa em uma marca brasileira. Porque, assim, acima de tudo, quando nós falamos da exportação, o mostruário é algo muito caro dentro do nosso processo, né? O desenvolvimento de produto é algo muito caro. E quando nós falamos da exportação, isso acaba que traz para a marca a oportunidade de fazer com que esse mostruário tenha um tempo maior, devido às inversões de estação, né? Então, por exemplo, as marcas brasileiras, quando elas exportam a coleção dela aqui, é uma coleção que ela vai estar entregando em estações intercaladas. E quando a gente fala no segmento de moda praia, vou além.
porque aí a gente fala praticamente de uma estação, né? E na exportação esse mostruário acaba ganhando mais vida, né? Então acho que é isso que eu poderia acrescentar aqui um pouquinho, falando, mas uma coisa é fato, não temos como não falar do lifestyle brasileiro e incluir o Rio, e eu sou uma paulistana apaixonada pelo Rio de Janeiro. Bacana, bacana. Ô, Ricardo, eu queria acrescentar isso que a Isabela falou, que isso é de uma extrema importância, né? O lifestyle do Rio, a imagem do Rio, a Alessa disse isso em todas as letras, é um veículo importante de venda. Se fala de nós crescermos a presença da indústria, a presença da moda, o desenvolvimento do Estado ou da cidade, nisso nós temos que pensar, olhar para isso com esses olhos, com os olhos de que nós temos uma imagem que tem uma importância muito grande, e dentro dessa imagem vão os eventos e vai a segurança, porque a segurança prejudica enormemente a imagem do Rio ou a vinda, e trazer uma mudança para essa tendência. Se olharem grandes números, o Brasil importou no ano passado, olhando os últimos 12 meses, importou 21,9% a mais e exportou 15,5% a menos. Esses são grandes números do país. Como é que é o caminho para que nós tenhamos um caminho diferente na moda? Nós temos que acrescentar alguma coisa de diferente que nos permita chegar ao mercado com outra cara. E essa cara é o estilo. O Sim. estilo é que faz o diferencial. O estilo do Rio, o estilo carioca, o estilo da imagem que pode perpassar. O carioca, essa imagem brasileira das cores que a Isabela falou, de toda essa imagem, isso é importantíssimo. Nós temos no Rio formação boa de estilo. Eu sei porque eu fui presidente do Senai CETIC, sou conselheira do Senai CETIC até hoje, e nós tivemos uma área de moda, e temos uma área de moda que forma pessoas. E essa formação, embora seja uma carreira difícil, a Alessa pode dizer isso, não é uma carreira dificílima. Sim. Porque você conseguiu achar o seu nicho através da sua particularidade, da sua genialidade, estar envolvida com a mídia e tudo mais, você uniu essas coisas sabiamente. Mas a dificuldade para o incipiente, para o jovem, é enorme. E você criar um estilo próprio, um estilo diferenciado, é que faz você conseguir preços melhores. Se for competir com China no preço, não tem jeito. Se for competir com a Ásia. E o Brasil não ajuda. Onde está o nosso lugar, né? Qual é o nosso segmento? Nosso a identificação. É nisso. O Brasil não ajuda. Nós estamos agora combatendo através da BIT. Volta e meia vem essas coisas, esses bichos esquisitos, né? Querer fazer, ao invés de aprovar ou brigar mais pelo livre comércio com a comunidade europeia e o Brasil, que tem esses problemas usados de ambientais e tudo mais para poder frear, 0 a 0 para lá e para cá é bom para nós. Mas não com Bangladesh. Bangladesh exporta 10 vezes mais que o Brasil em têxteis. Mas se deixar, estão aprovando, está no Congresso. Nós temos que batalhar para que não aconteça, isso é perda de tempo, energia e tudo mais, quando uma coisa que não precisava estar acontecendo. Então, olhando para o Rio, olhando para o que a Alessa vem falando aqui, que você está direcionando muito bem, que a Isabela frisou, nós devemos fazer com que o Rio seja forte nessas características que ele tem, intrínsecas. É mostrar a força do Rio, mais do que transformar ele em forte, né, Antônio? É mostrar a força que já existe e está aí. Você falou na questão da segurança. Importantíssimo. A gente vê a mídia batendo muito e mostrando caos no lugar também de mostrar o bem. Isso é um problema, isso é um problema social, um problema de responsabilidade de empresa muito grande.
quer destacar para tentar corrigir o mal que acontece, ok, dê o mesmo espaço para mostrar o bem que existe. Isso não está havendo responsabilidade social na mídia. Essa é a minha visão. A gente precisa, e esse é um dos motivos de nós estarmos aqui, da gente mostrar esse belo trabalho que a Alessa está fazendo, levando a gente para a Rússia, levando o Rio de Janeiro para os Estados Unidos, com certeza, para a França, para a Itália. Eu acho que assim a questão da segurança é assim unânime, né? É necessária, e a gente tem no Brasil a moda como cultura, né? E o carnaval como cultura. Então a gente tem, eu acredito muito no carnaval, faço muito figurino para o carnaval. Esse ano desfilei no carro da Alcione com os amigos da Alcione, eu faço figurino de muitas cantoras, da Tereza Cristina, Fernanda Abreu. E, assim, a música me inspira, assim como o Rio de Janeiro me inspira. Então, assim, eu estou falando do carnaval porque, assim, é um evento enorme, mundial, né? E ele acontece... Maior feira. Maior evento... É uma passarela de moda, né? Digamos, que acontece muito bem. Então, a gente sabe fazer. Essa indústria existe, tem um calendário anual. Em agosto já começa a acontecer o carnaval, né? Tem o esquenta nas quadras, e as feijoadas e os enredos começando a surgir. Então, assim, para dizer, o Rio de Janeiro tem uma vocação muito forte, e a passarela da moda, a passarela do carnaval, o que for é exportável, né? A gente tem que se unir à indústria, os sindicatos, as confecções, né? Acho que tem que ter assim talvez tenha que ter um pouco mais de inspiração, um pouco mais de união, um pouco mais de demonstração que a cultura dá certo, né? Eu estou com meu colar aqui, Carioca-holic, que assim eu todo dia de manhã visto esse colar. A coleção que eu estou vestindo é da Rosa Magalhães. Rosa Magalhães é carnavalesca carioca, que ficou 52 anos no carnaval, e esse ano ela decidiu não fazer mais. Eu falei, Rosa, minha cliente já há anos, vamos fazer então uma coleção. Você não vai desfilar na passarela do samba, mas vai desfilar na passarela da Alessa. Então, assim... Pelo mundo, os desenhos das araras delas, né, que estão nessa coleção, que eu falei, eu vou usar hoje uma coleção bem carioca, com meu colar Carioca-holic. E, assim, eu sou apaixonada. A minha família é italiana, né? Meu pai, sou a tataraneta do alfaiate do Papa, tinha tudo para ficar, para morar na Itália, para estar, né, em outros mares. Fiz meu mestrado na Inglaterra, na St. Martins, mas é aqui que eu amo. Que ótimo, que belo exemplo. E uma coisa, voltando à questão da segurança, você falou uma coisa muito interessante, Alessa. Você entra lá levando trabalho, levando oportunidade, sim, que é necessário para o seu produto. Mas é necessário para que a gente ocupe essas pessoas, ocupe a nossa sociedade com atividades que vão dar não só o sustento, mas dar orgulho, o sentimento de pertencimento pelo Rio de Janeiro. Exatamente, acho que é isso. A segurança passa por isso. A segurança passa por todo o trâmite social, né, também. Permeia todos os setores. Por tudo, né? A gente tem que ter segurança, tem que acordar com segurança para criar, para trabalhar, para chegar no trabalho, né? Acho que a gente precisa realmente, a segurança é a palavra forte, porque ninguém cria, ninguém se inspira, ninguém viaja, ninguém chega aqui, ninguém vai para o carnaval, ninguém compra uma passagem com insegurança. É verdade, né? É verdade. Bom, é isso. Você falou eu mencionei. A Isabela está gostando, né, Isabela? Você falou que nós temos a sensação de pertencimento e tal, mas, na verdade, hoje nós temos, de fato, uma situação em que a divulgação da insegurança é maior do que da segurança. Isso é visto de fora do Rio, e eu convivo muito com Minas, eu tenho casa em Minas, eu venho, volto. Enfim, a realidade é que nós temos uma visão de fora do Rio de perigo constante, iminente. O que não existe dessa forma. Desta forma, não é assim. Nós que moramos aqui sabemos que não é dessa forma, mas você tem coragem de sair? Não. Gente, só dando exemplo disso, Antônio, que você está falando. Eu moro no Leblon, no canal Jardim Jalá, entre Leblon e Ipanema. Eu vou a pé para o meu trabalho todo dia e volto. Tudo bem, 2 quadras. Pego o metrô, venho para o centro, eu vim de metrô.
Me sinto muito segura no metrô, adoro o metrô do Rio de Janeiro. Tem até o carro das meninas, né? As meninas, de manhã, vim no carro das meninas. Antes de vir para cá, eu passei aonde? No Saara. Saara, aqui no Rio de Janeiro, é que nem a 25 de março, em São Paulo. Vou fazer um workshop na escola das minhas crianças de moda, arte e design no sábado. Comprei todo o material no Saara. Peguei, aí eu erro. Peguei um táxi e vim para cá. Podia ter vindo andando, porque na última reunião eu vim andando. Me senti segura. Então, assim, aonde está essa insegurança toda também no dia a dia? Talvez esteja na mídia, na divulgação. O que a gente quer vender, Será que né, está exagerado? Não, ela é real. Nós ela queremos é real. vender. É que a importância da nossa mídia, ela é muito grande no Brasil. Sim. Ela tem um poder de isso. penetração muito grande. Ela não é exagerada, ela é real, ela existe. Mas a insegurança a mídia existe, mas a mídia é muito forte. E as pessoas, quando veem a imagem, não têm noção da dimensão da cidade ou da população, do tamanho, em relação aos eventos que acontecem, que são horríveis, muitas vezes horrorosos. Mas é feminicídio aqui, não sei o que. Mas isso tudo é diluído numa área enorme, que muitas vezes não é visto pelas pessoas nessa mesma proporção. Ao passo que lugares menores pensam no seu contexto, da sua geografia, quando imagina isso. E não é igual. Então, por isso a gente tem essa sensação, estando aqui, diferente do que as pessoas de fora. Mas para eventos, voltando ao nosso setor, voltando à moda, voltando ao que a gente tem que fazer, eventos no Rio que perpassem toda a cadeia da moda e que tem que levar em conta que a segurança é sempre um fator importante. As pessoas que vêm têm que se sentir seguras. O Rio tem que... Você falou tudo, melhor. As pessoas têm que se sentir seguras. Nós temos que mostrar quais são os procedimentos que estão planejados para que ele consiga sair de Paris, que ele consiga sair de Nova York, de Miami, vir ao Rio de Janeiro. Se sentir bem. E se sentir bem, porque a sensação de segurança é talvez mais importante nesse processo. Então, a gente precisa, novamente, da boa comunicação, né? Isabela, caminhando aí para as considerações finais, fala um pouquinho para a gente da Tranoi, que vai acontecer, o mês que ela vai acontecer, como que acontece e como é que, de repente, nós podemos reunir um grupo daqui para participar e vice-versa. Como é que a gente consegue também fazer um evento no Rio de Janeiro, que pelo nome Rio já vai ser um branding bem bacana para essa questão da moda. Como é que a gente pode fazer esse retorno e trazer um grande evento de moda, designer, talvez até um evento maior do que só moda, um evento de design do Rio de Janeiro, porque a arquitetura do Rio de Janeiro é maravilhosa. Deus, quando fez o Pão de Açúcar, o Corcovado, ele já nos inspirou. Então, o Rio de Janeiro é um design por si só, né? Como é que a gente conta pra gente dessa feira em Paris e como que a gente pode voltar? Vou dizer que Deus foi muito generoso em um único lugar, que é o Rio de Janeiro. Isso eu costumo falar bastante. Nosso calendário nossa acontece a Tranoi Men, que é o masculino, a moda gênero e um preview de estação do feminino, né? Aí a continuidade dessa edição no feminino é a edição em setembro, que é de 26 a 29, durante a Paris Fashion Week. E em Tóquio, no começo do mês, 4 e 5 de setembro, né? O que eu acho dessa conversa nossa, que eu acho super rico, é que, assim, o que eu tenho observado no mundo e também dos nossos trabalhos na Tranoi com os outros países é dessa união dos setores, né, na promoção do país. E isso é muito importante para os designers, eu acho que isso é fundamental.
Eu vejo hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a Seoul Fashion Week, com a Canex, que é todo o continente africano, que tem um trabalho enorme. Então, por exemplo, fazer essa ação que é unir o estado do Rio e o país como um todo, como imagem, isso é muito importante. Eu vejo assim, por exemplo, hoje, na minha experiência com os designers, no trabalho, na junção disso, né, do envolvimento da prefeitura, do estado, de outras nações, né, até nós chegarmos aí os apoios em eventos internacionais, isso realmente faz toda a diferença. E, assim, eu estou, assim, extremamente aberta a falar, né, com vocês aí no estado do Rio, até porque antes da pandemia eu já tinha começado essa conversa no estado do Rio. E assim, ano que vem, né, o Brasil é o ano do Brasil na França. Então, assim, com certeza nós temos aí um caminho bem interessante para nós trabalharmos juntos, unirmos as marcas, né? Hoje a Tranói tem grandes marcas, entre elas a Alessa, né, que está aqui hoje conosco, inclusive uma marca que tem uma experiência super bacana, né, trabalhando aí conosco já há vários anos. Acho que nós temos assim muito a crescer. Do Rio de Janeiro também, entre outros, né, estados, mas assim é fundamental. E vou dizer, eu me sinto muito orgulhosa em ver isso acontecer, porque eu vejo, né, esses exemplos lá fora, desde do nosso trabalho com a Seoul Fashion Week, com a Canex, que hoje virou referência, né, no mundo, nessas ações entre designers e promoção de designers. Então, nós temos sim muito a fazer e fico muito feliz, né, dessa iniciativa de unir. Eu acho que esse bate-papo hoje aqui foi assim super construtivo. E agradeço demais aí o convite de vocês. Bacana, bacana. Então vamos usar essa plataforma do Rio de Janeiro, né, Antônio? É verdade. Temos que usar essa plataforma, temos que melhorar o uso da nossa plataforma e das qualidades que nós temos. Acho que é possível, não acho que seja uma coisa muito difícil, acho que precisa ter essa união que foi falada de esforços em todos pela mesma direção. Essa parte é um pouco mais complicada porque envolve recursos, envolve disponibilidade, envolve agenda, envolve uma série de... Não é fácil montar. Quando você tem uma coisa como a Alessa frisou, Carnaval. Carnaval é uma data conhecida em que todos trabalham para ele do início até o final, já sabem, a data é aquela. Então, quem vive o Carnaval, existem indústrias de Friburgo que o Carnaval tem uma importância enorme. O bom Carnaval, para eles, é fundamental na produção. Pois bem, é uma coisa que é um calendário fixo. Nós precisamos achar um calendário que nós possamos criar e que tenhamos a conjunção de todos os fatores para que ele aconteça. E recursos para isso. O Rio tem recursos disponíveis de paisagem, de imagem, de tudo, mas para fazer esses eventos é preciso ter disponibilidade diária para o comércio, para poder fechar. Não é fazer um desfile aqui, uma coisa ali, outra isolada. Isso é bonito, é charmoso, mas se não tiver um salão onde as pessoas possam comprar e vender, ou ver os produtos, pegar. O objetivo fim, né? Que é o objetivo fim. A venda acontecer. Sim, então, e isso custa, isso não é fácil de fazer. Isso demanda recursos, disponibilidade e tal, e sem o apoio Estado, cidade, é muito difícil de fazer. A marca, por exemplo, só para citar um passado, Fashion Rio, que é da Firjan e da Abit, era uma marca que teve uma força muito grande num período que aconteceu, mas o custo era altíssimo, muito grande. E é preciso que hoje nós tenhamos um formato diferente que permita um custo que possa ser realizado com participação do Estado, a quem isso interessa muito, e a cidade, a quem isso interessa muito também. E ainda bem que temos uma Alessa que está falando do assunto dentro da prefeitura, mas é ótimo isso. Não, a gente consegue realmente dinamizar, a gente tem tido reuniões e a gente consegue os recursos, né, através também de todos os patrocinadores que já fizeram Fashion Rio, estão disponíveis para voltar a fazer junto com a prefeitura. Então, é uma vontade da cidade, é mais do que uma vontade, é uma vocação do Rio de Janeiro desfilar, né? Acho que a indústria do carnaval mostra o potencial
que a gente tem, cultural, musical, né? Quantos cantores maravilhosos. Você falou da Fernandinha Abreu, já Fernanda Abreu, maravilhosa. Alcione, né? Que mora no Rio de Janeiro. E assim, agora já tem 3 anos, esse é o 3º ano que eu estou comemorando meu aniversário cantando, já é o meu calendário. Opa. Então vocês estão todos convidados para o meu show dia 25 de março, aqui no Jockey, no Manuche, onde eu lanço a coleção Samba Holic. Algo mais carioca que isso. Convidando duetos, né? Um dos duetos, a Tereza Cristina e a Fernanda Abreu já cantaram comigo. Um dos duetos confirmados esse ano é o Ito Melodia, que o pai dele, o Haroldo Melodia, né, que compôs É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. É isso, carioca, gente, é feliz de vocação, é puro amor e é uma indústria que a gente tem que fomentar através dessa união amorosa que eu acho que o Rio de Janeiro tem. O mundo conhece isso, né? Olha que bacana, e eu já vou espetar aqui vocês para a gente... Você sabe, o Antônio falou uma coisa interessante, né? O poder público tem que participar e talvez ainda falte uma comunicação mais adequada entre a iniciativa privada e o poder público. Simplesmente nós precisamos experimentar uma outra forma para tentar ter um resultado diferente, mais perto do que a gente precisa, né? E, por vezes, nós colocamos um peso. Olha, nós precisamos, dá teu jeito. O cara fala, caramba, eu saí lá da comunidade A ou do bairro Y, não entendo desse seu segmento. Vou pegar assessores aqui para criar um projeto de lei ou alguma iniciativa. Eu quero rodar essa mesa e dizer assim, vamos nós criar o que a gente precisa, criar um modelinho do que a gente precisa e sentar com quem se alinha com iniciativas de sucesso, iniciativas transformadoras, para que nós tenhamos o resultado que a nossa sociedade precisa, né, Alessa? Né, Antônio? Com certeza. Isabela, a Isabela falou ali de leis de incentivo que são importantes e devem acontecer. E como acontecer? Como? Será que a gente tem que fazer um grande evento e trazer arquitetos, light designers, a moda, e aí num ambiente um pouco menor para todo esse volume, mas fazer uma coisa intensa e bacana? O que a gente precisa? E aí eu já vou espetar para um grupo de trabalho, que daqui saia um grupo de trabalho, que a gente possa pensar nesse modelo que vai iniciar esse processo ou reiniciar esse processo. Eu acho, você é conselheira de cultura da associação. Eu já vejo um grupo de trabalho aqui. Eu olho para o Antônio, eu vejo a Firjan, que desde que eu me tornei estilista, é um ensino, né, que eu tive, né? Foi a moda que me abraçou e que me mostrou o caminho, o calendário, a cadeia produtiva, a passarela, a comunicação, a exportação, veio tudo através disso, né? A Isabela, né, através da Apex, da Abit, eu conheci também logo no começo. A Isabela foi a primeira pessoa que falou, Alessa, a Abit foi a primeira que me convidou, né, para fazer uma feira internacional. A Isabela falou, não, você tem que fazer aquela outra também e tal. E aí me convidou, fui convidada a fazer as feiras, né? Eu não precisei investir. Isso é incrível, né? Conseguir colocar meu produto internacionalmente com um convite, né? Então, a capacidade criativa gera negócio também. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? A gente já vem namorando há algum tempo, agora vai ser feito um casamento. Eu quero me tornar realmente mais ativa nessa casa. Tenho conhecido cada vez mais pessoas. O Josier também, incrível, né? Vocês me convidaram para o fórum, né? Isso, para o fórum empreendedor. E teremos aí em setembro mais um. Vários representantes da moda. Foi muito bacana. Então, assim, a gente não existe... A criatividade não existe sem a indústria. A indústria não existe também sem o recurso, né, tanto da prefeitura quanto das empresas, né, dos patrocinadores diretos, das leis de incentivo. Então, a minha ideia agora, realmente, estou começando a associar toda essa energia, essas pessoas, e voltando a criar projetos que eu acho que, como o Fashion Rio, não podem deixar de acontecer, né?
Amém, amém. Então vamos com tudo. Vamos com tudo. E você que está assistindo a gente, você que gosta desse segmento de moda, vem conversar com a gente. Se você está numa comunidade ou se você está numa grande indústria e pensa assim, mas como é que eu participo? Que número é esse? Eu tenho uma verba aqui que eu acho que não é muita. Vem conversar. Vem aqui no Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e vamos começar a integrar mais participantes para que esse cluster Rio de Janeiro, para que esse conjunto de clusters do Brasil melhorem a sua vida, o seu bem-estar, porque a economia faz isso também. Então vem com a gente, o time aqui é bom, viu? Brigadíssimo, Alessa, Antônio, Isabela. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Adorei o convite. Obrigada. Muito bom rever o Antônio, Isabela, que está sempre pertinho de mim, né, nas viagens. É muito bom ter essa nova desejo, né? Um desejo em comum, né? Eu acho que a gente está todo mundo na mesma batalha. Eu também agradeço o convite, agradeço revê-la, rever a Isabela e conhecê-lo mais. Acho que isso é um momento importante, interessante, para que desperte isso que nós estamos falando aqui, que é um trabalho de muitas mãos. Né? Sim, sim, então, sim. Então, mas vamos em frente, estamos aí, sempre no que puder apoiar e ajudar, estamos às ordens. Maravilha. Vamos lá. Curte, se inscreve no canal e continua aqui com a gente.